Luca Marreiro já tá na área para falar do Coritiba, que já voltou aos treinamentos presenciais. E olha, o bicho já tá pegando lá no CT da Graciosa, Luca. Exatamente isso, TT. O Coritiba, que na última quarta-feira retornou aos seus treinamentos visando a sequência da temporada de 2026, uma volta antes do arquirrival Atlético, que faz aí com que o Coritiba faça com que os atletas voltem ou tentem voltar àquele nível que estavam antes da paralisação para a Copa. O último jogo do Coritiba, aquela derrota no Maracanã para o Flamengo pelo placar de 3-0, mas agora vida nova, novos focos e novos objetivos. Antes de enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o Coritiba terá a disputa de 2 jogos treino, um contra o Internacional no dia 4 de julho lá em Porto Alegre e outro contra a Chapecoense no dia 10 de julho aqui na capital paranaense. Esses primeiros dias de volta dos jogadores do Coritiba ao CT da Graciosa tem como foco principal, claro, a readaptação física, além de avaliações médicas e testes de força no elenco. Na sequência, haverá gradualmente um aumento na carga, com foco no ganho físico e a implementação de conceitos exigidos pela comissão técnica encabeçada pelo técnico Fernando Seabra. E aí, por fim, o objetivo principal será focar na disputa destes jogos treino contra a Internacional e também a Chapecoense. Vamos ouvir as palavras, TT, do Juan Fiorenza, coordenador de saúde e performance do Coritiba, que em entrevista à TV Coxa falou um pouco sobre como que tem sido a preparação com esse elenco do Coritiba, um elenco de quase 30 atletas visando a disputa da temporada da sequência da temporada de 2026. Segundo semestre já começa e o Coritiba está pronto para os seus próximos desafios. E o Juan Fiorenza falou sobre como que está sendo o trabalho com o elenco. Segunda-feira começar nossa semana de aquisição, onde o foco principal vai ser as valências físicas e comportamentais dos atletas, para já na segunda semana completa começar a montar o trabalho principalmente da comissão técnica, pensando no nosso primeiro jogo amistoso no dia 4 de julho. É a primeira experiência que a gente vai ter nesse tipo de parada no meio da temporada, né? Então nós combinamos em ter esse tempo, principalmente de descanso, como você falou, físico e mental, para poder voltar para essa segunda etapa, onde a gente vai ter uma intertemporada e poder ter as melhores condições para o restante do ano, né? A ideia é ter jogos com elencos de qualidade, tá? O que a gente estudou é a minutagem que será realizada nesses jogos com nosso elenco, certo? Mas a ideia é ter nível alto para nos exigir para o que nós vamos enfrentar nessa segunda metade, né? Pensando em performance física, nós tivemos um começo de temporada muito precoce. Nesse momento a gente só teve 15 dias, tá? Então assim, um tempo onde a perda das valências físicas dos atletas é menor. E nós já falamos do cuidado que nosso elenco tem. Então muitos deles ficaram poucos dias sem fazer nenhum tipo de atividade, tá? Então eu acho que essa parada para nós vai ser positiva, para poder chegar até o final da temporada em ótimas condições e poder conquistar os objetivos que o clube tem, né? Tá aí as palavras do Juan Fiorenza, coordenador de saúde e performance do Coritiba. Apenas pra gente destacar aquilo que a gente tem dito aqui desde quarta-feira, TT, foco, claro, nesses jogos treino, primeiro contra o Internacional e depois contra a Chapecoense, mas essa intertemporada vai ajudar o Coritiba a recuperar atletas lesionados. 4 a princípio: Pedro Morisco, Maicon, Keno e Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, o RR, como a torcida do Coxa gosta de falar, que sequer entrou em campo ainda se recupera daquela lesão no joelho que sofreu em outubro do ano passado e ainda precisa voltar ao melhor condicionamento físico para ser um reforço caseiro para o Coxa nesse segundo semestre de 2026. E é bom ele, um profissional, né, dar detalhes do que está sendo feito, até para o torcedor saber o que está acontecendo nesses 30 dias que vai ter até o Coritiba voltar a jogar. É sempre importante você ter esses detalhamentos mais técnicos nessa parte médica, né? O Fiorenza é um cara de muito prestígio dentro do clube, inclusive, né? É um profissional que é muito bem quisto, então assim, eu vejo com bons olhos, né? Me surpreende também a decisão de ter 2 amistosos, entre aspas, né, jogos treinos contra times mais bem qualificados, né? E eu gosto disso, eu gosto dessas decisões. Até a gente pode lembrar que em 2023, no ano do Antônio Oliveira, né?
Teve lá contra Corinthians, teve contra o São Paulo também, né? O Curitiba fez meio que uma excursão, ficou em São Paulo lá por uma semana. Eu acho legal, acho bem interessante. Não adianta você trazer times muito frágeis para jogar, né? E até vou dar um exemplo aqui, no ano que eu estava trabalhando por lá em 2022 em Série A, o Curitiba jogou contra o Camboriú antes da Série A, né? O Camboriú não estava nem na Série D, né? Então, assim, talvez isso seja um pouco mais impactante no sentido de que você consegue se preparar mais para o que seu adversário está fazendo também. Acho que da mesma forma que aquele amistoso com o Santos no ano passado, aquele 4-1, ajudou o Coritiba no final das contas. Aquilo ali deu uma crise num certo momento, porque o Coritiba vinha muito mal, mas quando toma de 4 do Santos aqui, e é por isso acho que mexe a realidade, a cabeça do Mas é por isso que eu sou contra, nesse caso pensando em prol do clube, tá? Contra esses amistosos com portões abertos, né? Com possibilidade do torcedor assistir. Amistoso é amistoso. Você é contra o torcedor? Não sou contra o torcedor, jamais. A questão é que um amistoso, ele não tá valendo 3 pontos. O torcedor não tem por que xingar lá, porque vaiar. E isso pode acontecer, tem chance de acontecer. Só que não tá valendo nada, os caras estão tentando treinar entre eles, de fato, com um pouco mais de competitividade. Tanto é que muitas vezes eles nem querem divulgar o resultado da atividade. Perfeito, pra não dar margem pra crítica. Exatamente por isso. Mas a gente descobre. Aí é o nosso trabalho, né? Eu acho que tem 2 lados aí, né? Bom, primeiro eu acho muito interessante você fazer amistosos contra times da sua divisão, embora Chapecoense está lutando ali contra o rebaixamento, o Inter está na parte de baixo da tabela, mas é um grande time, né? Um time que tem condição, estrutura, bons jogadores, enfim, e certamente está tentando encontrar o seu encaixe ali. Essa presença do torcedor, ela sempre vai trazer uma pressão. Aí você pode utilizar essa pressão como um treino também. Agora, claro, né? Quando o objetivo ali é você conseguir ajustar a sua equipe, ter tranquilidade para trabalhar e colocar o teu time num cenário desconhecido, que é jogar contra uma outra equipe, isso traz um pouco mais de clareza para o treinador se aquilo que ele está testando no dia a dia vai funcionar ali na prática, né? Se tem sentido, se vai encaixar, né? Até muitas vezes espelhando ali o modelo de jogo do adversário. Por outro lado, também é uma oportunidade de fazer um jogo num caráter mais festivo, já que não vale nada, né? Em termos de pontuação, e você pode até criar ali um marketing em torno disso com o próprio clube para atrair crianças, enfim, que vão estar de férias aí, né, torcedores para o estádio. Mas claro, eu acho que tudo tem os seus prós e tem os contras, né? A parte boa de você fazer com portões fechados é que você dá tranquilidade para o treinador trabalhar sem questionamento ali. Ninguém vai ficar pedindo para fazer alteração, até porque a alteração que ele vai fazer não é uma alteração coerente para um jogo, é uma alteração para ele testar um outro jogador, que talvez ele não queira que o torcedor fique vendo ali. E vai fazer 10 alterações às vezes, que ele né? pensa em, por exemplo, mudar de posição, ou algum outro jogador que ele pense em testar, sei lá, como centroavante, por exemplo, né? Então eu acho que isso é positivo, né? Você não ter ali essa interferência de fora. Mas também não vejo assim o torcedor como um vilão num jogo que é só o time realmente encarar aquilo ali como uma festividade, não como um jogo que você tem que ir ali e fazer 3-0 no adversário, né? Eu acho que é tudo a maneira como você olha as coisas. Mas eu acho que é uma grande oportunidade, né? Olhando só pelo amistoso em si, independente de ter ou não torcedor, certamente não terá, né? Será como sempre é normalmente ali, fechado, para que o treinador faça suas observações, os 2 treinadores. Mas eu acredito que é uma grande oportunidade, porque aí você sai um pouco desse caráter ali de pausa no futebol, né? Você coloca os jogadores num ritmo, você coloca a competitividade também, né? Porque você ir todos os dias para o treino é diferente de você ter um objetivo, ter um jogo marcado ali em que você tem que concentrar em ganhar. Óbvio que mesmo sendo amistoso, todo mundo vai querer jogar bem, vai querer ganhar, vai querer fazer com que aquele esquema dê certo, né? Então eu acho que isso é importante também para que o torcedor mantenha ali aquela rotação de campeonato. Até vejo natural, às vezes, quando pega um time, por exemplo, na pré-temporada, né, no início do ano, pegar um time de interior assim para jogar, porque eles estão normalmente no nível acima de preparação física, né? Porque eles começam a pré-temporada antes, e aí você pega um time já um pouquinho mais fisicamente melhor que você, até para você
assim, no primeiro teste, usar esse time, assim, né? Mas nesse nível, nessa altura da temporada, como o Coxa tá, o Atlético tá, né? O Atlético vai pegar o Bragantino também, né? Sim. Num desses amistosos. Ele pega um time... Tem o Andraus também. Tem o Andraus, mas tem um outro ainda que eles não definiram, né? E depois também tem o Bragantino. E nessa altura da temporada, que assim, metade dela, daí eu já vejo como natural e melhor jogar amistosos ou jogos treinos com times no teu nível ou no máximo numa Série B, né? Para você continuar nessa pegada. E o Atlético Curitiba, a gente já vem falando faz bastante tempo aqui, que estão se beneficiando de não ter tantas competições no ano, né? O Atlético ainda tem a Copa do Brasil e, de fato, na volta da Copa do Mundo vai ter um período ali de bastante jogos um atrás do outro pro Atlético, né? Por causa da Copa do Brasil, mas o Coxa não. E eles têm que aproveitar isso, né? Aproveitar a parte física, aproveitar essa nova pré-temporada que todos os times estão tendo, mas para usar bem isso e ser favorecido durante o segundo turno. A gente já também comentou várias vezes aqui que o segundo turno é um novo campeonato. O próprio Odair, ali numa entrevista que deu acho que pro Charles, falou a mesma coisa. Falou, pra gente até não foi tão boa a parada porque tava num momento bom, né? E agora o novo campeonato, janela com jogadores novos, essa própria pré-temporada, times que às vezes estavam ali meio no limite, vão conseguir dar uma controlada melhor. E é um novo campeonato mesmo, assim. Eu concordo que depois da Copa do Mundo, acho que bastante coisa ainda vai mudar. Sei bastante coisa, assim, mas relativamente vão mudar, assim, algumas posições na tabela ali. Times que parece que vão brigar para não cair, não vão. Times que estão lá muito bem vão cair um pouquinho. Não sei, aqueles times de sempre ali que vão brigar pelo título. Eu acho que tem essa questão, né, de dar a pausa justamente quando o time tá bem, então eu acho que é melhor para quem não estava bem a pausa, mas também tem a questão de recuperação de jogador, que eu acho que é bem positivo, né? No caso do Coritiba ali, tem jogadores que está se esperando a volta, por mais que você não tenha tanta expectativa com o Rodrigo Rodrigues, mas é um cara que vale ver, né? Porque o Coritiba precisa de reforço pro ataque. Assim como também o Keno, né? Que ainda não conseguiu mostrar ali talvez aquilo que se esperava. Então é um jogador que teve um investimento e pode calibrar ali, conseguir dar uma potencializada na sua recuperação para voltar bem. Pode falar. Não é também tão importante. Galera participando por aqui, o Márcio dizendo que esse segundo turno vai ser outro campeonato. Vai mesmo. João Marcelo Rubatini dizendo que aquele amistoso contra o Santos foi um favor pro Coritiba, que o Coxa pôde mandar o Rafinha embora. E o Márcio Rodrigues faz a pergunta. E o Rodrigo Rodrigues? Segue se recuperando daquela lesão grave que ele sofreu no joelho no ano passado, né? A LCA, em outubro, o último jogo do Rodrigo Rodrigues no dia 31 de outubro do ano passado. Um dos únicos jogadores do elenco que não jogou nesta atual temporada. Expectativa é que ele consiga já entrar em campo num cenário otimista, TT, se não contra o Palmeiras, estar relacionado nesse jogo, mas ali na primeira semana de agosto, no máximo ali o início da segunda quinzena, já há essa possibilidade do Rodrigo Rodrigues ser pelo menos relacionado. Fato é que aí nesse cômputo, né, há outros jogadores também lesionados. Eu falei do Pedro Morisco, que é um atleta que tem uma expectativa muito grande pelo retorno dele. O Pedro Rangel até deu conta do recado, mas o titular da posição é o Pedro Morisco, indiscutivelmente. E ainda há o Maicon, que é um jogador que hoje briga com a titularidade com o Thiago Kozer, né, visto que o Jaci é titular absoluto da zaga do Coritiba. E aí talvez o reforço que tenha dado menos retorno técnico ao Coritiba neste ano, o Keno, é outro atleta lesionado. O último jogo do Keno, aquele empate com o Vasco aqui no Couto Pereira pelo placar de 1-1. Com relação a reforços, o Coritiba está muito próximo de contratar o Brian Ocampo, notícia que a gente já traz aqui desde a semana passada, ainda com o Rogério Scarione, e deve realizar mais movimentações no mercado nos próximos dias para reforçar esse time, visando a sequência do Brasileirão.